Fala galerinha que assiste meu canal, aqui é o professor Raimundo do canal Aprendendo Cálculo. Vocês estão vendo aí que eu peguei emprestado aí o início de um outro youtuber aí, né? Que é um pouco mais famoso. Aí como eu não tenho nenhuma, a gente não tem aqui no canal nenhuma entrada assim, né? Triunfal, igual essa que já são marcadas aí na internet. Eu vou ficar pegando emprestado aí do pessoal. E se alguém já conhecer de que canal essa entrada aí, deixa nos comentários aí. Eu vou ficar testando algumas dos canais aqui do YouTube que eu gosto de assistir. Aí a que eu gostar mais vai ficar também pro canal, tá? Ou eu vou juntando até criar uma pro nosso canal mesmo. Se alguém tiver alguma sugestão também pode deixar aí nos comentários, tá bom? Então, hoje eu trouxe para vocês aqui as propriedades de derivada. Hoje eu vou mostrar para vocês, né, que elas são válidas, tá bom? Utilizando a definição de derivada que usa limite, tá bom? A gente vai fazer as contas e vai ver que todas elas são válidas mesmo, tá bom? É um exercício aí de demonstração e para você também aplicar aí o seu conhecimento de limite, beleza? Eu vou fazer algumas e aí eu vou dizer para você tentar fazer a próxima como exercício, depois para você continuar assistindo o vídeo, tá bom? Uma coisa que eu quero pedir antes de eu começar a resolver aí os exercícios que eu acabei de propor aqui é que você se inscreva no canal, tá? Porque eu tenho aqui no Analytics, né? Eu tenho que mais de 75% das pessoas que assistem o canal não são inscritos, tá bom? Então se você está assistindo, gosta dos vídeos, se inscreve aí que isso aí dá uma força pro canal, beleza? Então, eu vou estar trazendo hoje para vocês aqui 6 propriedades, tá? Que eu considero que são as principais propriedades de derivado. Ainda tem mais uma, que é a regra da cadeia, mas aí vai ficar para um próximo vídeo, tá bom? Mas essas aqui são as mais básicas, tá? Desde a derivada de uma função constante até a derivada da divisão entre duas funções, tá? Então são 6. Vamos supor que você já saiba fazer alguma e está interessado em algum exercício específico aqui desse de demonstração. Por exemplo, você já quer começar a assistir da quinta. Então, para ajudar você, eu vou deixar a minutagem a minutagem dos exercícios aqui na descrição, tá? E aí você pode ir na que você tem mais interesse, beleza? Então vamos começar. Vamos para a primeira. Mentira, tá, pessoal? Antes de começar, eu preciso definir algumas coisas com vocês aqui. Primeiro, as definições de derivada que eu vou usar aqui são essas duas, tá? Para a função f e para a função g, tá bom? Eu vou continuar mantendo essa definição de derivada aqui, que como eu já falei lá nos vídeos de derivadas pela definição de limites, é a estrutura que eu mais gosto, tá bom? Então vou continuar mantendo ela para manter a coerência, beleza? Então, além de usar essas duas informações aqui, ó, eu também vou usar aqui, ó, a informação de continuidade de uma função. E aí eu defini aqui que se f é uma função contínua, então o limite de f de x quando x tende a A é f de A, tá bom? O que isso quer dizer? Quer dizer que se f for contínua nesse ponto, no A, se ela for contínua nesse ponto A, então o limite de f de x é igual a f de A, tá bom? Beleza, isso aqui a gente vai usar dessa forma, tá? Se isso aqui acontece, né, se f é uma função contínua, logo então o limite de f de x mais h quando h tende a zero é f de x mais zero, que por sua vez é f de x, tá bom? É essa informação aqui que a gente vai usar aqui no nosso exercício, tá? De que esse limite é igual a f de x, tá bom? Por quê? Porque o f é contínuo, tá bom? Então, para a gente poder utilizar essa informação, eu vou voltar aqui em cima com vocês e vou definir que a função f, que eu estou usando em todas as propriedades, a função f e a função g, são funções contínuas, além do que, aonde aparecer esse k, ele é um número real, tá? Por isso que aqui eu não coloquei mais, porque é o mesmo k. Onde aparecer k é um número real qualquer, e a função f e a função g são funções contínuas, tá bom? Beleza, vamos lá. E mais um detalhe é que aqui no final, ó, eu tenho f e g, e aqui eu estou considerando, ó, que essa g, nesse ponto, ela é diferente de zero, tá bom? Para eu evitar a divisão por zero, que é uma indeterminação matemática, beleza?
Tá? Então agora, depois de preparar vocês com todas essas informações, a gente pode começar a fazer aí as nossas demonstrações, né? Vamos lá. Então a primeira é da função constante. Tá aqui. A função constante já está no nome dela, né? Ela nunca muda, é sempre a mesma coisa. Então aqui a derivada, ó, a função k, o limite de quando h tende a zero. Aí como a função é constante, independente de quem seja o x que está variando aqui dentro, sempre vai ser k. Ó. Então f de x mais h é k, menos f de x, que é a própria função, também vai ser k, sobre h, tá? K menos k é zero, né? Então acabou ficando assim, né? Isso daqui é bem fácil. Isso aqui é pra gente começar a aquecer aí o motor, né? Que as próximas não são difíceis, mas também não são tão fáceis. 0 dividido por h, que é a mesma coisa que o limite de 0 quando h tende a zero, né? 0 dividido por h é 0. Aí o que acontece? Aqui é o limite de uma função constante. O limite de uma função constante é a própria constante, tá? Então vai dar 0. Beleza? Aí isso aí é outra coisa que é importante. Para você fazer esse exercício, você já tem que estar dominando todas as propriedades de limite, tá bom? Eu indico para vocês olhar as propriedades de limite lá no livro do James Stewart. Lá ele coloca lá umas 7. Só procurar lá no livro que vocês vão encontrar, tá bom? Eu mesmo, eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou colocar o material meu aqui na descrição do vídeo, um material só de limite, onde eu vou colocar as propriedades. Eu gosto de colocar as propriedades bem detalhadas, então ao invés de colocar só essas 6 ou 7, como nos livros eles colocam, eu coloco logo 11 que pega tudo lá, tem de raiz, tem de exponencial, tá bom? Então eu vou colocar esse material aí você pode acompanhar as propriedades por esse material, tá bom? E também vai ter essas contas do vídeo feitas lá, tá bom? Beleza, pode acompanhar por lá. Depois me diz aí se você gostou do material. Beleza, vamos para a próxima aqui. Então, aqui é a propriedade da soma. A derivada da soma de duas funções é igual à soma da derivada das funções, tá bom? Então, a partir daqui dessa propriedade, eu vou começar a utilizar um artifício matemático para aplicar a definição de limite, tá? O que eu vou fazer? Eu vou chamar de uma nova função, aqui a soma de f mais g, que essa nova função eu estou definindo como esse fzão aqui, tá? Então meu fzão é a soma das duas funções, e aí eu vou calcular a derivada do fzão, beleza? Sendo que eu calcular a derivada do fzão é como se eu estivesse calculando aqui em cima, tá bom? Aí a derivada do fzão, pela definição que a gente está usando, ela é assim, tá? O limite de quando h tende a zero, de f de x mais h, de fzão de x mais h menos fzão de x sobre h. Beleza? Aí daí a gente continua. Aí o próximo passo é substituir o fzão pela relação que eu tenho aqui, ó. Então vai ficar assim. Limite de quando h tende a zero. Aí quem é o fzão? É o f mais g. Então fica f de x mais h mais g de x mais h menos o fzão. Quem é fzão? F mais g. Aqui um detalhe, tá bom? Aqui é importante que você coloque o parêntese para você não errar o jogo de sinal. Aí o fzão é o f mais g. F mais g. Tá? Por que é importante colocar o parêntese? Porque se você não colocar o parêntese e botar só o sinal de menos, você provavelmente vai errar o sinal do G aqui, tá bom? Porque quando eu coloco parêntese, fica claro de que esse sinal de menos aqui, ele vai afetar todo mundo que está dentro do parêntese, né? Então vai ficar menos f de x menos g de x. Se você não colocasse parênteses, ia ficar menos f de x mais g de x. E aí a conta vai estar errada, tá bom? Então um joguinho de sinal aí. E aí para evitar que você passe por algum problema, você já coloca logo em evidência. Ou você já coloca logo o sinal de menos na frente do parêntese. Beleza? Então continuando, ó. Aí agora aqui a gente vai começar a usar já as nossas definições lá do início de FG. Se a gente for lembrar, a nossa definição de
da derivada do f é o f de x mais h menos f de x, né? O limite disso. Então, o que eu vou fazer? Vou juntar esses caras, ó, vai ficar assim. Limite de quando h tende a zero de f de x mais h, menos, né? Menos, aí eu vou botar aqui o f de x, ó. Menos f de x, mais agora aqui o g de x mais h. Aí, ó, lembra que aqui vai ficar menos também? Menos g de x. Tá? Aí o que eu faço? Aqui eu vou usar a propriedade de fração, que é quando eu somo duas frações, se o denominador for igual, eu conservo o denominador e somo os numeradores. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, mas invertendo. Então, ao invés de conservar o denominador, eu vou separar o denominador. Então, vou botar um h aqui e um h aqui. Tá? E só um detalhezinho mais formal é que, para não ficar parecendo que esse limite é só do primeiro termo aqui e o segundo não tem, o que eu faço? Eu coloco entre parênteses, tá bom? Que aí fica claro que o limite de h tendendo a zero é de tudo que está dentro do parêntese, e não só do primeiro termo, tá bom? Um detalhezinho aí. Pode ser que numa prova não faça muita diferença, né? O professor considere. Mas se você estiver escrevendo aí algum trabalho mais científico, seu TCC, ou até um relatório, né, para entregar para o seu professor, se tiver esse erro aí, provavelmente ele vai tirar ponto. E numa prova, se fosse eu o professor, eu também iria tirar ponto. Pouco ponto, mas eu ia tirar alguns décimos aí. Tá? Beleza, aí agora aqui na próxima linha a gente vai usar a propriedade do limite da soma também. Aí vamos separar esse negócio em limites. Aí vai ficar limite com h tendendo a zero de f de x mais h menos f de x sobre h mais, aí ó, limite de quando h tende a zero, tá? É como se eu tivesse distribuído o limite aqui entre os dois caras, né? G de x mais h menos g de x sobre h. Aí aqui, olha, a gente já está terminando, né, nossa segunda demonstração. Porque esse cara aqui, se a gente for olhar lá no início, esse cara aqui a gente definiu ele lá como a derivada da função f, né? E esse segundo cara, né, mais, é a derivada da função g. Tá bom? E olha aqui, ó, justamente o que a gente estava procurando aqui, que a derivada da soma de duas funções é a soma de suas derivadas, tá bom? Só voltando aqui, ó. Tá bom? Então a gente saiu daqui, que era o f, e chegou desse outro lado. Beleza? Então, aí agora a gente vai fazer aqui o da subtração, ó. Derivada da subtração de duas funções. E o que acontece? Ela é muito parecida com o do exercício anterior. Então, eu vou sugerir para você, tenta resolver esse exercício antes de continuar vendo o vídeo, tá bom? Dá um pause e tenta fazer. Aí depois você assiste o vídeo para ver se acertou. Beleza? Para que isso? Porque você tem que treinar também. Não pode só ficar assistindo o vídeo, não. Você tem que fazer o exercício, porque senão não fixa. Tá bom? Minha sugestão para você é que você sempre copie, porque quando você copia, você escreve, ajuda a fixar melhor a informação, beleza? Dado as dicas, vamos continuar o nosso exercício. Aí, como eu falei, ó, sempre usando esse artifício aqui, ó, de considerar a diferença como uma nova função, que eu também vou continuar chamando de fzão, e aí a gente vai calcular a derivada desse fzão, tá bom? Só lembrando que o fzão é f menos g. Então vai ficar assim agora. Limite com h tendendo a zero de f de x mais h menos g de x mais h menos... Aí de novo a mesma dica, tá? De colocar entre parênteses aqui, senão você vai errar provavelmente. Não é certeza que você vai errar, mas aumenta muito a chance. E f menos g, que é f de x menos g de x. Tá? Todo mundo sobre h. Beleza? Aí agora, olha, como é muito parecido com o outro,
a gente já pode começar aí organizando isso aqui, ó. Ficar o limite de quando h tende a zero. F de x mais h, tá? Olha aqui, o que vai mudar de sinal, então vai ficar menos f de x. Olha como já apareceu o primeiro. Agora aqui o segundo, ele está um pouco escondido, mas ele vai já aparecer, ó. Vai ficar menos g de x mais h. Aí esse menos com esse menos aqui da frente vai ficar mais g de x. Tá bom? Todo mundo sobre h. Aí beleza. Tá? Aí agora, como no outro exercício também, eu vou quebrar esse h aqui para ficar mais fácil para a gente. Então vai ficar o limite de quando h tende a zero. Como eu vou quebrar, vou colocar entre parênteses. F de x mais h menos f de x sobre h. Olha, percebe que esse cara aqui a gente já sabe que é a derivada da função f, né? Aqui agora, aqui eu tenho um detalhe nesses dois caras que estão sobrando. O que eu vou fazer? Eu vou... Percebe que aqui é a derivada da função g, mas com sinal trocado. Aqui é menos e aqui é mais. Então vamos supor que eu multiplicasse só esses dois aqui por menos 1. Aí ia ficar com o sinal certo. Então o que eu vou fazer? Eu vou mudar o sinal deles colocando um sinal de menos aqui na frente, ó. Menos. Aí aqui eu já vou começar a função, ó. Aí como vai mudar o sinal, vai ficar g de x mais h menos g de x, tá? Sobre h, fecha aqui. Atenção, o que eu fiz? É como se eu tivesse multiplicado por menos 1 aqui em cima. Com o detalhe de que eu só posso fazer isso porque o menos está na frente de toda a fração, tá bom? Ele não está mais aqui na frente da função g. Ele está multiplicando toda a fração. E aí, se eu fosse fazer essa conta, o menos ia entrar aqui no g de x, ia ficar menos g de x. O menos ia entrar aqui com menos g, ia ficar mais g e eu ia voltar aqui para cima. Tá bom? Então, aí esse é um detalhe para você tomar cuidado aí. Aí, ó, feito isso, eu posso aplicar o limite aqui, né? Limite da diferença agora, que é o mesmo da soma. Vai ficar o limite de quando h tende a zero. F de x mais h menos f de x sobre h menos limite com h tendendo a zero de g de x mais h menos g de x sobre h. Tá? Aí beleza. A gente já sabe quem são esses caras aqui também, né? Não tem muito segredo. Esse primeiro aqui é o f', ou a derivada do f, menos o segundo, que é o g', tá? E aí chegamos de novo no que a gente queria lá. Começamos que a derivada da diferença de duas funções é a diferença de suas derivadas, beleza? Se ficar alguma dúvida aí, pode deixar nos comentários, tá bom? Mas aqui a maior dificuldade é justamente esse jogo de sinal. Beleza. A nossa próxima agora, olha, é da função constante vezes uma função qualquer, tá? Então ainda não é a regra do produto não. Vamos pular essa aqui e vamos para essa, tá? Primeiro essa aqui, depois a gente volta lá para a regra do produto. Beleza? Então, aqui de novo, relembrando, esse k é um número real qualquer, tá bom? Aí aqui é a propriedade de uma constante vezes uma função. Aí a nossa propriedade é a constante vezes a derivada da função, tá bom? Beleza. Então vamos fazer essa conta agora aí. E aí de novo a gente vai continuar repetindo aqui, ó, o artifício de considerar todo o que a gente está derivando aqui como uma nova função, f', e aí a gente calcula a derivada do f'. Beleza, então vai ficar assim, ó, limite de h tendendo a zero de kf de x mais h menos kf, né, de x
sobre h. Beleza? Aí tá bem mais tranquilo, né? Essa aqui não é, essa daqui é simples. Aí o que eu vou fazer agora aqui? Colocar o k em evidência, né? Então vai ficar o limite com h tendendo a zero, colocando o k em evidência. Aí vai ficar f de x mais h menos f de x sobre h. Aí aqui é uma propriedade de limite, tá? O limite de uma constante vezes uma função é a constante vezes o limite da função. Tá? Outra forma de ver isso, ó, você pode fazer o seguinte. Aqui o limite ele está fazendo variar o h. O k não tem nada a ver com h. Então o que acontece? O k é uma constante em relação ao limite. Então eu posso colocar ele para fora, né? Colocar ele aqui para frente, que foi o que está sendo feito aqui, tá? Aí aqui dentro fica o limite de f de x mais h menos f de x sobre h, tá? E aí a nossa conta terminou, né? Porque a gente já sabe que esse limite que está aqui dentro agora é a derivada, né? Da função f. Então isso aqui é k vezes esse cara todo aqui, que é o f'. Tá bom? Então tá aí mais uma. Vamos voltar agora para fazer a regra do produto agora, que começa a ficar mais sério aqui os exercícios. Tá aqui a regra do produto, tá bom? Ela também é conhecida como regra de Leibniz, porque foi o Leibniz que apresentou ela a primeira vez. Aqui para simplificar, eu prefiro não usar a notação de Leibniz, tá bom? Para cálculo com uma variável. Quando vai para mais de uma variável, eu acho que é inevitável você não usar a notação de Leibniz, tá bom? Mas então fica aí a curiosidade, tá bom? Que essa propriedade também é conhecida como regra de Leibniz. É a regra do produto. Então vamos fazer a continha dela aí. Percebe que aqui ela é totalmente anti-intuitiva, né? Porque a nossa intuição, já conhecendo o limite, seria que a derivada do produto de duas funções fosse o produto de suas derivadas. E não é, né? Aqui a derivada do produto de duas funções é a derivada de uma vezes a outra, mais a derivada da outra vezes a uma, né? Então você deriva uma e multiplica pela outra função que não derivou. Mas aí o contrário. É bem interessante, né? Como vai totalmente contra a nossa intuição. Beleza, mas vamos lá. Vamos ver que quando a gente usa a definição de limite, isso realmente é válido. Então tá aqui, ó, de novo usando o artifício de chamar o produto de uma nova função de f, e a definição de derivada fica dessa forma, e a gente pode escrever assim, ó. Agora, a gente vai continuar assim. Limite, quando h tende a zero, vai ser f de x mais h vezes g de x mais h menos, aí o fzão é f de x vezes g de x, todo mundo sobre h. Percebe que aqui eu não precisei colocar parêntese porque eu só tinha um termo, né? Então não tinha necessidade. Beleza. Aí agora chegou aqui é um ponto muito importante, tá? Nesse tipo de exercício. É porque aqui não tem mais da onde tirar informação, não dá para fazer muita coisa, olha, os termos são todos diferentes. Então aqui a gente precisa usar um outro artifício matemático, que é fazer aparecer os caras aí. A gente vai fazer aparecer os caras do nada mesmo. A gente vai utilizar a ideia de que somar e subtrair a mesma quantidade vai dar zero. Então, para eu fazer isso, eu tenho que fazer com inteligência, claro, né? Porque eu preciso colocar os caras que vão somar e subtrair que tenham relação com os que já estão aí. Então, a forma mais simples de fazer é você olhar para o primeiro termo, que é f de x mais h, vezes g de x mais h. E aí, ó, eu vou até reescrever aqui. Vamos lá.
limite com h tendendo a zero. Aí vou escrever o primeiro termo, f de x mais h, vezes g de x mais h. Aí é o seguinte, eu quero que apareça o f de x mais h menos o f de x. Por quê? Porque desse cara vai aparecer a derivada do f'. Então o que eu faço? E primeiro eu tenho que me livrar aqui, ó, desse g que está aqui. Como é que eu poderia fazer isso? Se eu tivesse um outro termo que tivesse g de x mais h, eu poderia colocar em evidência e ficaria só o g de x, tá bom? Sendo, então vamos anotar aqui, g de x mais h. Então o novo termo tem que ter esse cara. Aí eu vou colocar em evidência, vai sobrar o f de x mais h. Como eu quero que apareça o f de x também, esse termo vai ser o g de x mais h vezes f de x. Beleza? Só lembrando de que a definição de derivada tem esse sinal de menos aqui, ó. Então é f de x mais h menos f de x. Então, para garantir esse sinal de menos, eu vou colocar um menos aqui, ó. Então, eu apareci com esse termo aqui, ó, agora, do nada. Ele veio do nada, só porque eu estou precisando dele. Só que eu não posso simplesmente fazer isso, subtrair uma quantidade qualquer. Então, o que que eu faço? Como eu vou subtrair essa quantidade, o que eu vou fazer agora? Eu vou somar ela também, ó. Então, eu vou continuar somando o g de x mais h menos vezes f de x. Porque perceba, se eu olhar para esses dois caras, eles são a mesma coisa, mas com sinais trocados. Então, eles se anulam. Se eu somar os dois, vai dar zero. Então, é como se eles não estivessem aí. Tá bom? Aí eu continuo reescrevendo o resto daqui do numerador, tá? Percebe que isso aqui é zero, né? E eu só copiei a primeira parte, só o f de x mais h vezes g de x mais h. Então, falta o menos f de x, g de x. Eu vou colocar lá no final. Menos f de x, g de x. Tá bom? Aí ficou isso tudo. Agora, dividido por h. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido como foi que eu fiz essa ideia aí, como eu utilizei essa ideia para esse artifício. Beleza, agora que eu fiz isso, eu coloco a minha ideia em prática. Para aparecer então f de x mais h menos f de x, qual é a ideia? Colocar o g de x mais h em evidência, e é isso que eu vou fazer. Tá? Vou colocar o g de x mais h em evidência, então vai sobrar aqui desse primeiro f de x mais h menos aqui, né, o f de x. Beleza? Fiz tudo isso para aparecer esse cara aqui, tá bom? Mas vamos ver se dá para fazer com esses dois últimos termos aqui, ó, que estão sobrando, ó. Quem é o termo comum entre eles? O f de x, né? Tem f de x aqui e aqui. Então, o que eu vou fazer? Mais, né? Mais o f de x, que eu vou colocar em evidência. Aí sobrou no primeiro g de x mais h menos g de x. E olha só aqui, ó. Quem foi que apareceu agora? O g de x mais h menos g de x, que com h dividindo é a nossa derivada da função g. Então, olha como tudo se encaixa aí, né? Falta só colocar o h dividindo todo mundo aqui. Beleza. Aí agora eu já vou quebrar esses limites bem aqui nessa soma, tá? Então, ao invés de eu ter só um limite, agora eu vou ter dois. Aí eu vou poder reescrever ele assim, ó. Igual o limite de quando h tende a zero de g de x mais h, tá? Vezes f de x mais h menos f de x, tudo isso dividido por h, tá bom? Mais
o limite de quando h tende a zero de f de x vezes g de x mais h menos g de x sobre h, tá? Eu tô desconfiando que eu não botei um h aqui em cima, né? Eu vou botar aqui agora. Aqui um h dividindo todo mundo. Beleza? Agora vamos olhar para esse primeiro termo que a gente tem aqui, ó. Esse aqui. Como é que eu faço para calcular isso aqui? Primeiro, propriedade de limite, limite do produto. Limite do produto me diz o seguinte: o limite do produto de duas funções é o produto dos seus limites. Então aqui vai ficar o limite de quando h tende a zero de g de x mais h vezes o limite de quando h tende a zero de f de x mais h menos f de x sobre h. Tá? Aí é tranquilo, esse limite aqui a gente já sabe que é a derivada da função f, e esse outro limite aqui a gente vai usar aquela informação lá do início, a informação de que g é contínua, tá bom? Beleza? Mas vamos deixar para fazer na próxima linha e vamos continuar olhando aqui o resto dessa equação aqui. Mais o limite. Tá, aqui que eu estou fazendo? Eu vou usar de novo a mesma propriedade de limite, que é o limite do produto de duas funções. Para quem está entendendo, produto de quais funções, professor, o senhor está falando? Esse produto aqui, ó. O produto da f vezes esse cara todinho. A f é uma função e esse outro cara todinho é uma outra função, tá bom? Então, por isso que vai ficar o limite de quando h tende a zero de f de x vezes aí o limite da outra função. Limite quando h tende a zero de g de x mais h menos g de x, tudo isso dividido por h, tá bom? Vou botar aqui para não confundir. Beleza? Agora vamos resolver aí essa linha aqui, tá? Aí vamos começar aqui da primeira. Essa primeira, como eu falei, a gente vai usar a informação de que g é uma função contínua. Tá? E a gente já viu lá de que se g é contínua, esse limite aqui vai ser g de x. Tá? Esse segundo limite aqui, ó, é a definição de derivada, tá? E aí, como eu estou usando a função f, então aqui é f', ou derivada da função f, mais aqui, esse mais aqui. Vamos calcular os outros limites. Aqui de novo, o limite de f de x quando h tende a zero. Percebe que agora aqui, ó, é como se o f de x fosse constante em relação ao limite, porque o limite está fazendo variar o h, e aqui não tem h na função. Então, outra propriedade de limite, né? O limite de uma função constante é a própria constante. Então, o limite de f de x quando h tende a zero é f de x. Tá? E agora, nosso último limite aqui, ó, vocês vão ver que é a derivada da função g, tá? Então, aqui vai ficar g'. E olha aí no que a gente chegou. Olha para isso aqui e vê se não é a mesma coisa lá do início. G vezes f' mais f de x vezes g'. Vamos voltar lá. Tá aqui, ó. Só a ordem que está trocada, né, nos dois casos. Mas é a mesma coisa, tá bom? Beleza? Então falta só a gente fazer a nossa última agora, que é a propriedade do quociente, derivada do quociente. Vamos lá. Tá aqui. Então, essa daqui também tem mesma lógica da regra do produto, que já não era intuitiva, e a regra do quociente mantém a mesma ideia de ser totalmente intuitiva também.
tá? Mas vamos tentar fazer a conta aqui e mostrar que pela definição de limite a propriedade é satisfeita. Vamos lá. Então vamos continuar, ó, fazendo a mesma estratégia aqui do artifício de chamar de fzão a divisão, tá bom? Aqui um detalhe, né, antes de eu começar, ó, é que essa função g ela tem que ser diferente de zero, tá bom? Tá? G de x diferente de zero, para evitar que tenha divisão por zero, tá? Já tinha comentado isso lá no início, né? Mas é bom sempre deixar claro para evitar possíveis erros, tá bom? Ou possíveis dúvidas também. Beleza, então eu chamei de fzão a divisão entre as duas funções de fg, tá bom? E aí usando a definição de limite fica assim para o fzão. E então vamos ver como é que a gente continua a partir daí. Limite de h tendendo a zero. Aí aqui vai ficar f de x mais h dividido por g de x mais h menos, aí o fzão de x é o f de x dividido por g de x, tudo isso dividido por h. Tá? Olha, já ficou uma cara bem diferente aqui, tá? Não tem muito o que fugir, né? Olhando para isso aqui, a única ideia que dá é justamente fazer essa soma de frações aí, tá? Então vamos lá, limite com h tendendo a zero. Vamos fazer isso, mas primeiro vamos analisar separada essa propriedade aí. Uma propriedade de fração, né? Pra gente não errar, né? Para que vocês não errem, para que vocês entendam tudo que está acontecendo. A conta que eu estou fazendo lá é essa aqui. A sobre B menos C sobre D. Tá? O ideal aqui, quando aparece esse tipo, que são todos diferentes, a gente calcula o MMC, tá bom? Que seria B vezes D. Aí a gente pega esse denominador aqui, aí a gente vem para cá. Divide por esse, depois a gente vai multiplicar pelo de cima. Aí daria B vezes D dividido por B, vai dar só D, vezes A, AD. Menos, esse menos daqui, tá? Aí depois de B vezes D dividido por D vai dar só o B, vezes C, B, C, tá? Então essa aqui é a fórmula. Mas é assim, eu vou fazer uma outra explicação de como faz essa conta aqui, só para que fique mais claro, né? Eu gosto de ver essa conta dessa forma, ó. Então, para eu fazer uma subtração ou soma de frações, eu não posso fazer se o denominador for diferente, tem que ser igual. Então, para o denominador ser igual, o que eu vou fazer? Eu vou usar o mesmo denominador para as duas, ó. Para as duas, eu tenho que fazer isso. Só que o mesmo denominador para as duas só vai funcionar se aqui eu tiver o BD e aqui tiver o BD, ó. Só que aqui eu já tenho o A e o B. Se eu quiser fazer aparecer o D aqui, por exemplo, eu tenho que multiplicar o D aqui em cima também. Porque D dividido por D é 1, então tá o mesmo cara. Mas aparecer esse cara aqui. Nesse segundo termo, eu tenho C sobre D. E aí, para ficar igual, ó, ficar o mesmo denominador, eu tenho que multiplicar aqui embaixo por B. Só que se eu multiplicar embaixo por B também, aqui em cima eu também tenho que multiplicar por B, porque B dividido por B é 1 e vai dar só CD. Beleza? Aí agora eu posso subtrair, né? Porque os denominadores são iguais, são BD, né? A ordem está trocada, é a mesma coisa. E aí em cima eu faço a subtração normalmente. AD menos CB ou BC, olha como deu a mesma coisa. Tá? Para mim é mais intuitivo pensar dessa forma, tá? Mas se você já sabe a fórmula aqui, fica só mesmo como uma discussão aí, tá? Beleza, vamos voltar lá e vamos fazer isso, vamos aplicar isso aqui. Então vai ficar, vou botar aqui,
vai ficar G de x vezes G de x mais H, tá? Que é o produto dos dois. Aí aqui em cima vai ficar F de x mais H vezes G de x menos F de x vezes G de x mais H. Tá bom? Aí tudo isso aqui multiplicado por 1 sobre H, tá bom? Eu vou aproveitar que eu já estou fazendo aqui as propriedades de fração e vou pegar esse H que está no denominador e vou fazer uma divisão de fração. Que aí eu conservo a função de cima, né? Eu conservo a fração que está em cima e multiplico pelo inverso da fração que está embaixo, tá? Pela função que está no denominador. Beleza? Então, agora apareceu isso aqui, ó. Que eu vou dar mais uma organizada aí, só para ficar mais claro as ideias do que eu vou fazer a partir de agora. O que eu vou fazer basicamente é trocar esse G de x vezes G de x mais H, colocar aqui para fora e colocar esse H aqui para dentro. Tá? E por que eu fiz isso? Para ficar mais claro de que agora em diante, esse cara aqui, a gente não vai mais mexer com ele, tá bom? Não tem mais o que fazer com ele. Mas aqui dentro, ó, nesse numerador aqui, tem o que a gente fazer. E eu fiz questão de trazer também o H para cá, para a gente ver que aqui é que vai aparecer as relações das derivadas. O f de x mais h menos f de x dividido por h e assim por diante, tá bom? Tá? E para fazer aparecer, a gente tem que usar a mesma ideia que a gente usou lá na regra de Leibniz, tá? Lá na regra do produto. De somar e subtrair os termos que vão me ajudar a fazer aparecer essa relação. Tá? E aqui, ó, o primeiro caso que a gente vai fazer, ó, eu tenho f de x mais h vezes g. Então, o termo que eu deveria usar aqui para aparecer o resto seria justamente o seguinte. Antes de eu colocar, vou copiar aqui. Tá? Pensa aí primeiro, qual seria o termo que você colocaria aqui para aparecer o f de x mais h menos f de x? Aí você poderia olhar, professor, mas já tem um menos f de x aqui. Só que aqui não dá para utilizar essa informação porque esse primeiro cara eu estou multiplicando por g de x e o segundo por g de x mais h. Então não tem como colocar em evidência. Mas daí sai a ideia, que vai ficar um cara bem parecido com esse. Ó. Vai ser o menos f de x, né? Para eu poder, quando colocar em evidência, aparecer. Só que para eu colocar em evidência, o segundo termo tem que ser também o g de x. Aí, ó, eu vou colocar o g de x em evidência, vai ficar f de x mais h menos f de x, tá? Só que, de novo, se eu subtrair essa quantidade, não posso simplesmente deixar assim, né? Eu tenho que somar a mesma quantidade. Então, vai ficar mais f de x g de x. Tá bom? Aí, ó, lembra, ainda falta eu colocar esse último termo aqui, que é menos f de x g de x mais h. Tá bom? Aí fecho parêntese. Tudo isso multiplicado por 1 sobre g de x vezes g de x mais h tá? E todo mundo aqui também, todo mundo que está aqui dentro está sendo dividido por h. Beleza? Aí sim, agora a gente vai poder usar nossas ideias aqui, botar o g de x em evidência e com calma a gente vai olhar esses outros dois aqui para ver quem vai ficar em evidência. Vamos lá. Continuando, vai ficar o limite com h tendendo a zero. Aí eu vou começar a fazer, tá? Botar o g de x em evidência.
Aqui eu vou botar um colchete, né, para ficar mais elegante. G de x. Aí ficou f de x mais h menos f de x. Tudo isso dividido por h. Percebe também que eu já estou quebrando aqui, ó, as frações, tá? Quebrei o primeiro h aqui para já ir me ajudando. Vamos olhar os segundos termos agora para ver quem vai ficar em evidência dos dois. Quem é que aparece? É o f de x, né? Tem o f de x aqui e f de x aqui. Então, o f de x é quem eu vou colocar em evidência. Só que percebe o seguinte. Se eu colocar na ordem que está aqui, ó, o g de x ele está negativo. E o g de x está positivo. Então, vai ficar a derivada de g com sinal trocado. O que eu não quero. Se a gente não quer isso, apareceu isso lá quando a gente fez também a derivada da diferença, né? Que a gente fez, multiplicou por menos 1. Então, o f aqui, ele está positivo. Só que, para eu trocar o sinal, é como se eu estivesse multiplicando por menos 1. Então, se eu multiplicar por menos 1 tudo, o f de x que está positivo aqui, ele vai ficar negativo. E aí sim, lá dentro vai ficar com sinal trocado. Então, vai ficar o g de x mais h menos, né, que vai trocar o sinal, g de x. Tá? Fecha aqui, fecha o colchete, todo mundo aqui dividido por h. Né? Aí você pode fazer agora, ó, a distributiva aqui, ó, daqui para cá e daqui para cá e ver se volta aqui para cima, que você vai ver que vai voltar, tá bom? Beleza. Não podemos esquecer aqui o finalzinho, né? Que senão a nossa conta não vai dar certo. 1 dividido por g de x vezes g de x mais h. Beleza? Aí agora não tem mais contas para fazer. Agora aqui o que a gente vai fazer é distribuir o nosso limite em toda essa equação aí, tá bom? Que já é uma propriedade de limite e continuar aplicando as propriedades de limite em seguida. Então vai ficar o limite de quando h tende a 0, tá? Eu vou colocar esse aqui entre colchetes, tá bom? Vezes g de x vezes f de x mais h menos f de x sobre h. Primeiro limite, aí aqui menos o limite com h tendendo a 0 de f de x vezes g de x mais h menos g de x sobre h. A gente fecha o parêntese, fecha o colchete. E aqui no final também eu vou aplicar o limite, tá bom? Vou colocar aqui entre parênteses. Limite com h tendendo a 0. O limite de 1 sobre g de x vezes g de x mais h. Bom, fecha. Pronto, agora eu apliquei limite em tudo e vamos lá calcular os limites aqui dessa linha aqui, tá? Tá ficando interessante. Vê assim, né? O problema, ele aumentou no tanto que a gente escreve, mas ele tá bem mais simples agora, tá bom? Porque agora é só aplicar as propriedades de limite que a gente vai chegar nos resultados. Então, nem sempre quando está aumentando quer dizer que está piorando, tá? Justamente o contrário aqui. Vamos lá. Então, aqui, ó, de novo, é propriedade de limite, limite do produto. Então, vou ter que separar mais aqui, não tem jeito. Vai ficar limite de g de x quando h tende a 0. Pessoal, eu poderia já aplicar aqui o limite nas duas? Poderia, né? Só que, como aqui é uma explicação, o objetivo não é simplesmente resolver o exercício, é que vocês entendam
e vocês aprendam claramente, então eu faço questão de fazer com o máximo de detalhes possível, tá bom? Então aqui o que eu estou fazendo é aplicando o limite do produto de novo, né? Então vou calcular o limite da função g de x vezes o limite, esse segundo limite aqui que vai dar a derivada, tá? É claro, aí professor, na prova eu tenho que fazer assim? Eu acredito que não, mas se na prova tiver especificando de que você tem que calcular, fazer a demonstração detalhadamente, aí eu acredito que sim já. Mas se eles não for tão rigoroso, não precisa, tá? F de x mais h menos f de x sobre h, tá bom? Mas o principal motivo aí é que se tiver agoniando alguém de eu não resolver logo e escrevendo, de eu não resolver logo tudo, botar só a resposta, é porque aqui o objetivo do canal é explicar, né? Então, se eu pular esses passos, eu não vou estar explicando da maneira mais detalhada possível, tá bom? Então vamos lá. Aqui de novo, ó, vou aplicar o limite de um produto, tá? Do produto de duas funções. Então vai ficar o limite de f de x, quando h tende a zero, vezes o limite de quando h tende a zero, de g de x mais h menos g de x sobre h. Tá bom? De novo, se você não estiver entendendo alguma das propriedades de limites, dá uma olhada no material aí, que tem todas, tá bom? Aí aqui fez colchete. Aí esse limite aqui eu já consigo calcular, tá? Aí a mesma ideia, a gente usa a ideia de que a função g é uma função contínua e de que também ela é diferente de zero no g de x, tá bom? Então isso aqui vai ficar 1 sobre g de x vezes g de x, tá bom? Aplicando o limite aqui. Beleza, vamos voltar lá para calcular o resto dos limites. Calculamos um, agora a gente vai calcular os outros. Então, o primeiro aqui, ó. Aqui, como o limite é de h e o g não tem nenhum h aí dentro, vai dar o próprio g de x, tá? Esse segundo limite aqui, ó. Limite de f de x mais h menos f de x sobre h quando h tende a zero, é a derivada, né? Derivada da função f. Então, vem aqui. Esse sinal de menos. Vou colocar aqui. Vamos olhando. Aqui. O limite de f de x. Também, né? Aqui o h está tendendo a zero. O meu f de x não tem nada a ver com esse h. O limite de uma constante é a própria constante. Então vem aqui o f de x. O próximo, esse limite aqui, o limite de g de x mais h menos g de x sobre h quando h tende a zero, é a derivada, né, da função g. Então eu venho aqui e coloco g'. Tá? Lembrando que tudo isso aqui é um produto, né? Eles estão multiplicando com alguém, tá? Até tem o colchete, então vou colocar o colchete aqui. Vezes, que é o cara que está lá multiplicando lá no finalzinho, ó, que é 1 sobre g de x vezes g de x. Que quando eu trouxer para cá, eu já vou fazer aquele produto lá. Então vai ficar 1 sobre g de x ao quadrado, tá bom? E aí, para ficar na notação mais próxima possível do que a gente utiliza, a propriedade, eu vou escrever aqui, ó, g de x vezes f' de x menos f de x vezes g' de x dividido por g ao quadrado de x. Beleza? Essa aqui então é a nossa regra do quociente, tá bom? A derivada da divisão entre duas funções é essa regra que a gente usa, é a mais trabalhosa, digamos assim, tá bom? Beleza?
Uma coisa que é importante, ó, é aqui, ó, essa ordem aqui, tá? Você não pode errar essa ordem, tá? Se você errar a ordem aqui da propriedade, vai dar errado, tá? Aqui é muito importante que você não erre a ordem. Lá na regra de Leibniz ou na regra do produto, a ordem tanto faz porque é uma soma, né? Mas aqui, como é uma diferença, aqui importa a ordem, beleza? Então fica essa observação aí. Vamos voltar lá para cima, ó, vamos olhar que deu a mesma coisa, ó. Tá? Só a ordem que ficou trocada. F' vezes G menos G' vezes F, ó. Tá? A ordem está trocada aqui no produto, tá? Não entre os dois, tá? O primeiro termo é justamente o F' vezes o G menos o G' vezes o F, tá bom? Beleza? Então, eram essas as propriedades aí, tá? Não esquece de se inscrever no canal para ajudar aí. Deixa suas sugestões, deixa suas dúvidas, tá? Um grande abraço para vocês. Não se esqueça de se inscrever em nossas redes sociais. Se tiver alguma sugestão de vídeo, deixa nos comentários aí, tá? Um grande abraço para todos e falou!